O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse que esse 9 de novembro é a dedicação da igreja de Ladrão, é a igreja do Papa. A igreja do Papa não é em Roma, é em Ladrão, é a igreja mãe das igrejas, é a igreja que foi construída para dizer que ali e a partir dali todos nós teríamos uma casa de oração. Então, uma das coisas que nós vamos aprendendo é que quando a gente vai ou vem a uma igreja, a primeira finalidade nossa é essa, é para rezar. A gente não vai à igreja para outra coisa primeiramente. Quando a gente se prontifica e se prepara para ir a uma igreja, o primeiro objetivo é esse: estou indo para rezar. E rezar nós já sabemos que é conversar com Deus. Depois que a gente vem para rezar, é que a gente também diz que na igreja nós encontramos os irmãos e irmãs, porque somos uma família de Deus. E na correria de hoje em dia, tem muita gente que a gente só está encontrando mesmo na igreja, não encontra mais em outro lugar, por conta do corre-corre. E a igreja ainda é esta grandiosa casa que consegue fazer com que os irmãos e irmãs se encontrem e se veem. A igreja, casa de oração. A igreja, a gente vem para rezar, para falar com Deus. E aí nós vamos aprendendo os nossos comportamentos na igreja, coisa que a gente já sabe desde criança e que ainda hoje não está em desuso. A igreja a gente vai para rezar porque a gente reconhece que é um lugar sagrado, não é uma feira, não é um comércio, não é um mercado. Então a gente chega na igreja, faz a reverência primeiramente com o dono da casa, conversar com Jesus, depois a gente cumprimenta os outros, e quando se espera a Santa Missa, a gente procura silenciosamente ficar no nosso cantinho, seja dentro ou fora da igreja, no banco, na cadeira, ou até mesmo a missa toda em pé,
como acontece, a gente precisa estar em sintonia com Deus, em comunhão com Ele. E depois vai acontecer aquele encontro, aquela festa mais bonita, quando termina a missa. E muitos no pátio ou lá fora ainda batem um papo, conversam um pouco, perguntam como está, uma certa continuação desta igreja, agora como irmãos e irmãs. Mas dentro da igreja não é lugar de converseiro, de bate-papo. Mas temos que nos preparar para o momento, o mistério da fé que será celebrado. O correto e bonito seria que todos nós, quando chegássemos na igreja, logo procurássemos o nosso cantinho para estar falando com Deus, pedindo Ele para nos preparar bem o nosso coração, o nosso espírito, para receber esses dois pães tão salutares para a nossa vida, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Sem esses pães ou essas duas mesas, nós ficamos famintos, sedentos. Esta igreja que nos acolhe. Depois, que tipo de igreja sou eu, enquanto batizado? Eu amo a minha igreja? Eu vivo com fé a minha igreja? Eu dou testemunho que eu sou parte desta igreja católica? Eu tenho dito por aí que é melhor errar com a igreja do que acertar sozinho. Por isso a gente precisa viver em comunhão com a igreja. Quem vive em comunhão com a igreja não pode falar mal conscientemente. A gente às vezes fala uma coisa ou outra impensadamente. Mas quem vive em comunhão com a igreja conscientemente não pode falar mal do Papa. Não pode falar mal dos bispos, dos sacerdotes, dos consagrados, dos ungidos, nem dos catequistas, nem dos ministros, nem de ninguém, porque nós estamos ali numa representatividade, in persona Christi. E se falamos mal dessas autoridades ungidas e consagradas, nós estamos falando mal do próprio Jesus. Não fui eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. E vos designei para irdes, para produzir frutos em missão, amar a igreja, esta igreja que é errada às vezes, pecadora, não por conta dela, mas por conta dos membros que ela um dia resolveu acolher. Quem são esses membros? Somos nós. Por isso que a igreja é mãe. Eu nunca vi uma mãe tão mãe, depois da nossa mãe. Depois da nossa mãe, a mãe tão mãe é a igreja. Ela acolhe a todos. Acolhe. Sempre de braços abertos. Se erra, corrige. Faz a correção fraterna e continua acolhendo. E aí nós temos que ter cuidado que enquanto igreja sou eu, para eu não excluir enquanto a igreja quer acolher. Uma igreja acolhedora, missionária, que envolve, que cativa. E nós, enquanto igreja que estamos mais à frente das comunidades, grupos pastorais, movimentos, temos que sempre nos perguntar: tem aumentado o número dos seguidores com a nossa presença à frente desta igreja? Nós estamos sendo acolhedores ou empecilhos para que os outros possam participar? Certa vez Jesus disse com os fariseus: eu estou observando vocês, fariseus. Vocês ficam na porta, não entram e não deixam os outros entrar. É a igreja acolhedora. Estou terminando. Tem coisa bonita ainda nas leituras de hoje. A primeira leitura, por exemplo, do profeta Ezequiel, ele teve a visão da igreja como a água viva, que jorrava, que produzia frutos, árvores frondosas, frutíferas. O que é a igreja se não essa água viva? A igreja é uma água viva, porque a igreja é vida.
A função e a missão da igreja é ser esta água viva. Quantas pessoas já obtiveram vida na igreja e pela igreja? A igreja não pode ser uma igreja que mata, mas uma igreja que dará vida, como a água que dará vida, embora sabemos que a água que dará vida também pode matar. Mas a função da água, assim como a igreja, é dar a vida. E esta igreja dá a vida através dos sacramentos. Sacramento do batismo, quem é batizado tem vida nova, vida espiritual. Nasceu da água e do Espírito. Quem comunga, faz a primeira comunhão, é vida, é alimento. Sem alimento não se vive. Quem faz a sua confissão, nasce de novo, uma criatura nova, morto para o pecado, ressurgiu para a vida. É vida. Quem crisma é vida. São Paulo aos Coríntios: vocês são santuários de Deus, templos do Espírito Santo. Por acaso vocês se esqueceram de que o Espírito Santo mora em vocês? Crisma, vida. Espírito Santo, ruar, sopro, vida. Se tirar o respiro, morre. Igreja viva, unção dos enfermos. A unção dos enfermos aos doentes, óbvio, não é para matar. E não pode chamar o padre para dar a unção para matar. A unção dos enfermos é vida. A unção é para dar vida. Se chegou a hora da pessoa, pela vontade divina e pela unção, ela faleceu, mas ela ganhou a vida. A unção dos enfermos dará a vida eterna. Ordem. Sexto sacramento, onde o padre dará a vida pelo seu povo, entrega a vida para o povo. Matrimônio é vida. A vida da esposa entrega ao esposo e vice-versa, e ambos dão vida pela procriação. É vida. A igreja é vida, sempre viva. E aí Jesus no Evangelho vai dizer justamente isso: eu vou construir um templo em 3 dias. É o templo, o corpo de cada um de nós, construído pela ressurreição de Jesus. Mortos para o pecado, ressurgimos para uma vida nova, uma vida eterna, definitivamente em Cristo. Sejamos igreja, igrejas firmes, decididas, com fé, com testemunho, igreja missionária, igreja acolhedora, e uma igreja que não seja capaz de, nos dias de hoje, ter algum chicote para poder mostrar a estrada de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Memória, eu vim quando vem, falo demais.